Agora volte um pouquinho e leia antes comigo o capítulo 6, a partir do versículo 8. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós acompanharemos toda a história, do que foi a prisão e a morte de Estevão no livro de Atos, e como este evento narrado por Lucas é significativo para a história da igreja. Leia comigo então, capítulo 6, a partir do versículo 8, diz assim: Estevão, homem cheio de graça e de poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns da chamada Sinagoga dos Libertos, dos Cireneus, dos Alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, e começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns dos homens para que dissessem: nós o temos ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E incitando o povo, os líderes religiosos e os escribas investiram contra ele, prenderam-no no sinédrio e o levaram. Então apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei, porque nós o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E todos os que estavam sentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram que o seu rosto era como o de um anjo. Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós estudamos semana passada, aqui para uma breve recapitulação, a escolha dos 7, não foi isso? Os apóstolos não estavam dando conta de cuidar da questão logística da igreja, não é? Do recurso que era destinado para as viúvas, para os simples, para os pobres, para aqueles que tinham necessidade. A igreja havia crescido exponencialmente, e então os discípulos decidem levar a proposta para a igreja, para que a igreja escolhesse 7 dentre os daquela igreja, dentre os membros, se assim eu posso colocar, daquela congregação, para que fossem homens responsáveis pela distribuição do recurso. E a gente vai ver que foram levantados 7 homens ali, e a partir disso nós vamos conhecer a história de Estevão, um dos 7, e de Filipe. Os outros escolhidos, nós não vamos ouvir mais sobre eles. Provavelmente tiveram uma atuação também ativa na igreja do século I, mas a narrativa vai investir em Estevão e Filipe porque Lucas tem a intenção de introduzir o evangelho aos gentios. Até aqui nós vimos a pregação, a conversão, o poder do Espírito Santo através dos 12 dos apóstolos para os judeus. Agora começa a ser inserido na trajetória de Atos o evangelho para aqueles que não eram judeus. Não é à toa que os 7 escolhidos pela igreja e também pelos discípulos, eles possuem nomes helênicos. O nome deles são nome grego. Então provavelmente ali, todos eles, com exceção de Nicanor, eram judeus gregos, que foram escolhidos pela igreja para justamente tratar do problema das viúvas gregas. Eles não eram necessariamente gregos de nacionalidade, no sentido de que nasceram lá, mas eles eram judeus de fala grega, não é? Aqueles que estavam passando necessidade também, como vimos semana passada, por causa da língua, Eles falavam outro idioma, porque a sua família provavelmente era de judeus que nasceram fora de Israel, chamados judeus da diáspora, e então essas crianças foram alfabetizadas, estudaram, aprenderam o idioma dos seus pais e falavam o grego como sua primeira língua. A gente vai ver no versículo 8 já
falando, né, de Estevão como um dos 7, mas que tem um diferencial, né? Já na escolha dos 7 você percebe que Lucas vai dizer que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, né? Ele não diz isso dos outros, não que os outros não fossem cheios do Espírito Santo, mas porque ele tem a intenção de acender aqui a trajetória de Estevão. Agora de novo no versículo 8 do capítulo 6, ele vai dizer mais uma vez: Estevão, homem cheio de graça e de poder, não é? O versículo 1 fala, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Então a gente começa a perceber que do grupo dos 7, Estevão se destaca, Filipe também vai se destacar, vai ser realmente contado parte da sua história aqui, não só como homens que serviam às mesas, né, que cuidavam da questão do recurso, da administração do dinheiro e da necessidade dos pobres, mas que eram homens que, através deles, feitos extraordinários aconteciam por conta do Espírito Santo. Estevão é alguém que, como os apóstolos, produz sinais, milagres, curas, não é ele que cura, e ele está sendo percebido pelo povo como alguém extremamente relevante. Então, para aqueles que acham, né, que os 7 foram simplesmente homens levantados para cuidar da ceia da igreja, na verdade se engana, né, porque eram homens cheios do Espírito Santo, e assim como os apóstolos, eles estão realmente fazendo com que a comunidade de Israel percebesse o poder do Espírito Santo na vida deles. Eu ouso dizer, embora isso não seja nada oficial, não é? Que o grupo dos 7 está para os gentios como o grupo dos 12 está para Israel. É semelhante, não é a mesma coisa, mas é semelhante. Eles são 12 judeus gregos que pregam aos gregos e que, através da sua vida, feitos extraordinários por conta do Espírito Santo, se manifesta. Então, está havendo uma transição de Israel para fora de Israel, e os 7 são representantes justamente dessa transição. Ele diz então que esses sinais vão ser manifestos através de Estevão, e no versículo 9 ele diz para a gente que levantaram-se, porém, alguns da chamada sinagoga dos libertos. O que é isso? O número de judeus de fala grega em Israel era grande, e haviam, como falei semana passada, sinagogas que se reuniam e adoravam no idioma grego. Por isso então essa aqui, como sendo uma delas, né, haviam várias, é chamada de sinagoga dos libertos. Por que libertos? Os estudiosos vão dizer que provavelmente eles são judeus que foram escravizados por Roma em 63 a.C. pelo imperador Pompeu, e depois foram libertados, conseguiram a sua liberdade. Por isso a sinagoga se chamaria Sinagoga dos Libertos, que eram essas pessoas que passaram por essa experiência, judeus de fala grega que foram libertados e que se reuniam ali no seu idioma. Então, havia sinagogas em Jerusalém, como é o caso aqui, que falavam aramaico. O que eram sinagogas? Pequenos templos, não é? Onde se reunia durante a semana para o estudo da Torá e dos profetas. No sábado era o dia da adoração no templo, não é isso? Mas durante a semana os judeus se reuniam nas sinagogas. A sinagoga nem sempre existiu, né? Se você olhar o Antigo Testamento, não tem sinagoga, não existia esse tipo de coisa. Mas depois que eles voltaram do exílio babilônico, eles foram cativos, né? Foram colonizados, parte bem grande do povo foi levado para longe, e trouxeram de lá, né, essa cultura de se reunir durante as semanas em pequenos templos. E aí se estabeleceu, nesse período de retorno do povo, as sinagogas. A sinagoga que Estevão provavelmente fazia parte, porque ele é um judeu grego, é essa aqui, Sinagoga dos Libertos, e que provavelmente Paulo, até então Saulo, também fazia parte, porque ele vai ser inserido nessa história. Diz então que Estevão, homem cheio de graça, né, por quem se realizava sinais, né, e cheio do Espírito Santo, como é dito na escolha dos 7,
começou a debater com o pessoal da sinagoga. O que ele falava? Ele mostrava através das escrituras do Antigo Testamento que Jesus era o Messias. Era basicamente esse o conteúdo da discussão. E diz o texto então que eles se levantam contra ele, né? E ele vai nomear aqui os judeus que pertenciam a essa sinagoga como oriundos de Cirene, né? Os sirineus, os alexandrinos, oriundos de Alexandria, no Egito, da Cilícia e da Ásia, e começaram a minha versão está assim, discutir com Estevão, mas a palavra no grego é suzeterro, que é investigar com afinco, a ideia no original, é um debate, mas não é uma discussão tola, né? Não é uma discussão por conta de qual é o melhor time, se é o Flamengo ou se é o Vasco, ou quem é o melhor presidente. É uma discussão dentro das escrituras. Era isso que estava acontecendo, era um debate nas escrituras em que Estevão provava, mostrava que Jesus era o Messias e eles discordavam. Era essa, na verdade, o pano de fundo, é esse o pano de fundo por trás da discussão. E o que ele diz no versículo 10? Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, no debate na sinagoga, não sabemos se Estevão tinha um papel de ensino na sinagoga ou se ele estava aqui expondo, né? Porque as pessoas poderiam ter uma participação na sinagoga, era dada a oportunidade, expondo através do seu conhecimento do Antigo Testamento o Jesus como Messias, né? O Messias Jesus, e eles debatiam discordando, até chegar um ponto que eles não conseguiam mais resistir à sabedoria, como diz o texto, que vinha do Espírito, né? Para que Estevão falasse. Aí o que vai acontecer? Eles não conseguem suportar, não dão conta da discussão, e eles então subornam alguns homens para mentir. É uma palavra bem interessante aqui, que é justamente essa sobre o suborno, né? E o contrato de pessoas para mentir, já que no campo do conhecimento não estava dando certo. O que é bem semelhante com a história de Jesus, né? Jesus é preso, não é isso? Os escribas e fariseus não conseguiam argumentar com Jesus, perdiam, e é o que eles fazem, pagam testemunhas, falsas testemunhas, para mentir sobre o que Jesus falava. A mesma coisa está acontecendo com Estevão. Parece que era algo bem comum, né? Você não conseguia debater com alguém, você pagava alguém para mentir, e não só mentir para que ele perdesse o argumento, mas para condená-lo diante do sinédrio. O que vai acontecer então? Eles então vão contratar esses homens, e a acusação é essa aqui, versículo 11. Nós o temos ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E no versículo 12 diz, incitando o povo, igualzinho Jesus. Interessante que a história é bem similar, até inclusive o fim, né? Incitando o povo, os líderes religiosos e os escribas investiram contra ele e prenderam no sinédrio para um julgamento. E lá estão as falsas testemunhas, e a discussão vai acontecer realmente diante dessas acusações. Ele está falando, né, de maneira blasfema contra o templo e contra Moisés e as leis de Moisés. Qual é o ponto aqui? É a história, eu penso, que circunda todo o livro de Atos, né? Cujo nome deveria ser os Atos do Espírito Santo. Já falei isso aqui, né? Porque não é necessariamente a história dos apóstolos, é a história da ação do Espírito Santo no Novo Testamento, porque Jesus disse que derramaria o Espírito Santo, não é isso? E para que os discípulos esperassem em Jerusalém, porque eles seriam enchidos com o poder do Espírito Santo. Vimos isso, né? Atos 1 é a promessa de Jesus. Em Atos 2 isso acontece, o Espírito de certa forma é derramado, embora João já fale de um soprar do Espírito Santo da parte de Jesus, mas em Atos 2, os Espíritos são, ou melhor, os discípulos são empoderados com o Espírito Santo, e eles, cheios do Espírito Santo, começam a fazer o quê? Falar sobre as grandezas de Deus, não é isso? Cheio do Espírito Santo vai ser Pedro e João presos diante do sinédrio, mas que vai então argumentar contra o sinédrio, chamando-os de assassinos, né, porque eles haviam matado o Messias, o Filho de Deus,
No segundo discurso de Pedro, já com os discípulos também cheios do Espírito Santo, ele vai falar para aquele povo, vai ser preso. Então o anjo aparece para libertá-lo, dizendo: vá para a porta do templo, que é necessário pregar as palavras desta vida. Vocês lembram disso, né? E mais uma vez nós temos aqui a história de Estevão cheio do Espírito Santo, fazendo o quê? Fazendo o quê, gente? Pregando o Evangelho. Toda vez que você, na leitura de Atos, se deparar com a expressão cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo está conduzindo o discípulo, o apóstolo, para pregar o Evangelho. O Estevão foi nomeado para cuidar da mesa, não é? Para cuidar dos simples, do recurso. Mas cheio do Espírito Santo, o que ele está fazendo? Na sinagoga, mostrando que Jesus é o Messias. Cheio do Espírito Santo, ele vai estar confrontando aqueles homens, mostrando realmente nas Escrituras, através do conhecimento que o Espírito Santo lhe dá, porque Jesus disse: não temas, o Espírito Santo lhes mostrará, lhes fará lembrar todas as coisas. E eu posso já parar por aqui para dizer para você que todo crente deve ser cheio do Espírito Santo. Todo crente precisa ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é uma experiência única na vida, como se fosse, de repente, um fenômeno sobrenatural que aconteceu e não acontece mais. Ser cheio do Espírito Santo precisa ser uma constante na vida do crente. Por quê? Porque é através do enchimento do Espírito Santo que nós pregamos o Evangelho. O Espírito Santo é o impulsionar, o poder de Deus, o dunamis, né? O empoderamento que Jesus fala que viria do céu. Vocês serão cheios do poder, é dunamis, como eu já falei tantas vezes, que vai dar origem à dinamite, né? Que é algo tão poderoso que impulsiona, que lança para onde? Para manifestar dons espirituais, para falar em línguas, para fazer cego enxergar, para dar mais visualizações no Instagram. Não, o Espírito Santo, ele existe para empoderar o crente, para ser ousado e pregar o Evangelho. Eu vou pregar isso aqui ainda algumas vezes, porque é isso que está acontecendo no texto. Perceba que os sinais que Estevão faz apontam para a pregação. É como se fosse algo que atraísse, não é isso? Os olhos das pessoas. É óbvio que existe nesse movimento de sinais e prodígios e milagre também o amor de Deus e o cuidado para aqueles que sofrem, né? Jesus curou um monte de pessoas por conta disso, mas Jesus não curou todo mundo também, né? Em inúmeros eventos onde haviam várias pessoas em sofrimento, Jesus escolheu alguns, porque a ideia não era curar todo mundo, e sim mostrar que através dele a cura estava acontecendo, porque ele era enviado em nome de Deus, e isso conduziria os olhos, a atenção do povo para a mensagem de Jesus. A mesma coisa está acontecendo com os apóstolos. Portanto, eu digo para você, uma igreja realmente que busca o relacionamento com Deus, uma igreja realmente que busca conhecer cada vez mais do Espírito Santo, uma igreja que busca o poder do Espírito Santo, é uma igreja que busca a evangelização, o compartilhar do amor de Deus, que prega o Evangelho da salvação, que mostra nas Escrituras. Perceba que isso que está acontecendo. O Espírito Santo não está mostrando a Estevão ou dando o conhecimento a Estevão de física quântica. Poderia, né? Pensa, 2000 anos atrás, física quântica é algo bem recente. E então Estevão, com todo um conhecimento de física quântica, começa a mostrar Deus na complexidade do universo, com um designer inteligente. Seria legal, eu ia gostar, né? Mas não é isso que acontece. O Espírito Santo leva Estevão a mostrar nas Escrituras o Messias. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa estar ardendo de paixão por evangelismo, porque é isso que vai acontecer. Se nós começarmos a orar, Deus me encha com o Espírito Santo, e não é receba o Espírito Santo, porque o recebimento do Espírito Santo se dá no ato da salvação, no ato do encontro com Cristo, mas o enchimento do Espírito Santo se dá para a capacitação, para a pregação do Evangelho. Não quer dizer que o Espírito Santo não vai produzir dons na sua vida. Sim, ele vai produzir dons,
como tantos crentes vão ser levantados, capacitados, com a finalidade de edificação do corpo, da igreja. Ok, mas isso não é o enchimento do Espírito Santo, isso é o fruto do Espírito Santo. O enchimento do Espírito Santo é a plenitude do poder do Espírito Santo. Entende isso? Isso é diferente. Ai, pastor, eu não cantava uma nota afinada, e olha agora, olha o que Deus faz na vida da gente, né? Agora eu sou baterista, né? Agora eu canto. Que bom, Ele faz isso. Ele capacita os crentes para servir, mas isso não é o enchimento do Espírito Santo. Isso é a capacitação do Espírito Santo. O enchimento do Espírito Santo, meu amigo, é algo tão poderoso que ninguém te segura. Olha o Estevão aqui. Quando ele está falando com o Sinédrio, você viu qual o comentário de Lucas aqui? Versículo 15, lê comigo aí. E todos os que estavam sentados no Sinédrio, fixando os olhos nele, viram que o seu rosto era como o de um anjo. Eu não sei como era o rosto do cara, porque eu nunca vi um anjo, não sei como é que é o rosto de um anjo, mas provavelmente não era algo delicadinho, né? Já falei algumas vezes aqui que toda vez que alguém viu um anjo teve medo, né? Não viu uma coisinha fofinha de cabelo enroladinho, viu uma coisa bem séria e objetiva, né? A ponto de causar medo. E eu penso que os olhos de Estevão estavam tão cravados no seu público, com tanta objetividade, com tanto poder do Espírito Santo, como o texto fala, que eles perceberam em Estevão algo sobrenatural. Perceba, não era que estava brilhando, né? Ou algo do tipo. É realmente algo intimidador, no sentido de colocar o homem diante da verdade. E é isso que o Espírito Santo faz, é isso que o poder do Espírito Santo faz. E a gente precisa realmente orar para que isso aconteça com a gente. Já orou assim? Provavelmente muitos aqui, não é? Se não todos já oraram. Pô Deus, por que eu não falo em línguas, né? Por que eu não profetizo? Eu queria ter visão, me dá um sonho. Todo mundo querendo ser X-Men, né? Produzir um poder, né? Me dá um poder aí. Mas quem que ora? Deus, me encha do Espírito Santo para que eu tenha ousadia para pregar o Evangelho. Pouca gente ora. Por isso que Jesus fala, se vocês não recebem o que pedem, porque pedem mal. Porque a nossa oração deveria ser: Deus, Senhor, me encha do Espírito Santo para que eu tenha coragem de pregar no meu trabalho, para que eu tenha coragem de pregar na minha escola, na minha faculdade, entre os meus amigos, entre a prefeitura, entre, vai saber, né? Me dê ousadia. E se você fizer essa oração, se isso for honesto, Deus vai te capacitar. Você não vai sair por aí soltando raio pelos ouvidos, pelos olhos e curando as pessoas, eu acho, embora Ele possa fazer. Mas Ele vai lhe encher realmente de ousadia e coragem para a pregação do Evangelho, para fazer o que Estevão está fazendo aqui, mostrar que Jesus é a salvação para os homens. Não é isso que está acontecendo com Estevão? E eles olhavam para Estevão e viam os olhos, o rosto de Estevão como de um anjo, cheio do Espírito Santo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Antes, coloque no seu coração o desejo de ter coragem para pregar o Evangelho da Bíblia, genuíno. Amém? Amém. Não é contar o testemunho também não, tá? O testemunho é muito bonito. Que bom que Deus fez isso na sua vida. Mas é aqui, ó. Também não adianta muito a gente dizer: oh, Espírito Santo, me enche para pregar o Evangelho. Só não leio a Bíblia, tá? A Bíblia eu não leio não. Eu entendo muito de Espírito Santo, da Bíblia eu não entendo muito não. Não vai funcionar. Porque é através da leitura das Escrituras que nós conhecemos mais a Deus, que nós nos aproximamos mais de Deus e que nós passamos a entender realmente a ação do poder na nossa vida, do poder de Deus na nossa vida, e somos cheios do Espírito Santo. Porque o que Estevão está falando aqui é fruto também de uma vida devotada. Ele conhece as Escrituras, por isso ele está argumentando. Jesus falou que eles lembrariam, não é? Não falou que ia vir do nada, não, vocês precisam ler, não precisam se preocupar com nada que eu falei, de repente vai surgir tudo, não, vocês vão lembrar, porque eles já ouviram, eles já tiveram realmente o contato com aquele conteúdo. Então o primeiro aspecto do episódio de Estevão é: Estevão, mais uma vez, como é a história de todos que são cheios do Espírito Santo do Novo Testamento, vai ser cheio do Espírito Santo para mostrar nas Escrituras que Jesus é o Messias, o Filho de Deus.
O que vai acontecer agora? Se você prestar atenção, o capítulo 7, todo ele é sobre o argumento que Estevão usa diante do Sinédrio. É óbvio que eu não vou pregar isso tudo aqui porque é muita coisa, mas eu posso fazer um resumo para você. Diante das acusações feitas a Estevão, ele vai se defender, não é? E ele vai contar a história de maneira resumida, um panorama da revelação de Deus a Israel. Ele fala de Abraão, ele fala de José, ele fala de Moisés, ele vai trazendo toda a trajetória, vai falar de Davi, da construção do templo, de Salomão, para chegar no ponto que ele quer chegar, porque a acusação, uma delas, né, era que ele estava como Jesus, né, porque acusaram Jesus disso também, blasfemando contra este santo lugar que era o templo. Então, se você ler, por exemplo, do 44 para baixo, convido você chegar em casa mais tarde, dá uma leitura, uma lidazinha, faz uma leitura do discurso de Estevão. Ele vai resumir o seu discurso dizendo: Deus sempre se revelou a Israel, mas Israel sempre teve o coração endurecido para Deus. E aí ele fala sobre o templo. Quando Davi tem o desejo de construir o templo, Deus fala: a terra é o estrado dos meus pés, como é que você vai construir um templo que me caiba? E ele está usando isso como argumento para mostrar que o templo nada mais era do que um lugar em que Deus não habita, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita no coração daqueles que creem. Esse é o discurso de Estevão. Só que ele vai dar uma engrossadinha, onde nós vamos ler aqui a partir do 51. Ele diz assim, ele termina o seu discurso assim, 51. Homens teimosos e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também fazeis. Que profeta vossos pais não perseguiram? Mataram até mesmo os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por meio de anjos, não aguardastes. Ouvindo isso, eles se enfureceram no coração e rangiam os dentes contra Estevão. Depois de ele fazer toda a exposição, ele vem mostrando, né, como Deus se manifestou, como o povo foi resistente. E aí agora ele chega no templo e diz: o templo, o que é o templo? O templo não comporta Deus. E aí ele vira para eles e fala: vocês são, na minha versão está assim, teimosos, né? A palavra no grego é bem complicada, até anotei aqui, que é sklerotrakelos, que é não só teimoso, mas de pescoço rígido. E eu acho que a ideia aqui é quando a gente está com o maxilar bem travado assim, sabe? Pescoço endurecido, porque eles eram orgulhosos. E ele vai dizer: homens de pescoço endurecido, homens teimosos, né? Incircuncisos de coração, que significa ser infiel, né? Incircunciso de coração era alguém que era circuncidado na carne, mas o coração não era infiel. E ele fala: vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. Perceba isso aqui. Estevão está cheio do quê? Do Espírito Santo. E o que ele está dizendo para eles? Vocês, e vocês aqui é desde a geração do Egito, né? Essa é a história que ele vem contando para mostrar. Vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. E ele vai dizer: qual profeta os vossos pais não mataram? E aí, meu amigo, a história de profetas que Israel matou é para se perder de conta. Isaías foi cerrado ao meio, já falei isso tantas vezes. E para você que imagina ele ser cerrado na barriga, né, que deve ser uma coisa terrível, não era assim não. Eram as pernas abertas e cerrado no meio, assim, até o fim, porque o que Isaías dizia não era o que o povo gostava. Jeremias e tantos outros foram perseguidos e mortos por Israel, porque eles não aceitavam a palavra de Deus através daqueles homens enquanto exortação. E olha o que Estevão está fazendo aqui. Estevão está se reunindo a esse grupo, se juntando ao grupo dos profetas que foram mortos. Eles falam: os vossos pais não só mataram os profetas que foram enviados para vocês, como vocês mataram o justo que foi profetizado por eles. Vocês se tornaram homicidas. Cara, e o Sinédrio, como é que escuta isso?
Eles travam aqui, ó, e agora o que eles vão fazer? Matar Estevão, porque eles matam os profetas, sempre mataram os profetas, porque eram homens de dura cerviz. Então, Estevão, óbvio, está cheio do Espírito Santo, não está temendo a morte, né? Estevão está dizendo o que precisa ser dito, mesmo diante da possibilidade enorme de morrer. Mas eu não vou falar necessariamente disso, até porque eu já salientei esse aspecto quando Pedro fala da ousadia, né, da coragem, mas o aspecto contrário do ser resistente ao Espírito Santo. Ser resistente ao Espírito Santo não é algo que está limitado àqueles que não professam a mesma fé que a gente. Percebam, a princípio, todos eles são judeus, todos eles conhecem a revelação do Antigo Testamento, todos eles conhecem os profetas, todos eles conhecem as Escrituras, e eles são resistentes ao Espírito Santo. O que é ser resistente ao Espírito Santo? Eu vou lhe dizer bem rápido o que é ser resistente ao Espírito Santo. É quando o Espírito Santo começa a mostrar para a gente, como está mostrando para eles, literalmente mostrando para eles, que nós estamos errados, que nós estamos fazendo errado, que nós estamos nos comportando errado. Mas o que acontece com a pessoa que é resistente ao Espírito Santo? Ela aqui, ó, se endurece, pescoço rígido, dentes travados, luta, resiste. Eu vou te dizer qual é o perigo disso. O perigo disso é que quanto mais nós resistimos ao Espírito Santo, mais endurecidos ficaremos. Essa é uma história bíblica. Lembra do faraó? Clássico, né? Não quis deixar o povo ir, mesmo Deus, através de Moisés, fazendo os sinais. E percebam uma coisa aqui, a acusação contra Estevão é que ele havia falado mal de Moisés, né, blasfemado contra Moisés. E como era o rosto de Moisés quando ele desceu do Sinai? Brilhava, não é? E como era o rosto de Estevão diante do Sinédrio? É semelhante. Estevão é um profeta para o povo, como Moisés era um profeta para o povo. É óbvio que aqui está sendo algo direcionado para os gentios, né? É uma outra categoria, mas é de mesma essência. E o que acontece com o povo? O que aconteceu com o povo quando Moisés falou? Primeira subida dele para pegar as leis, fizeram um bezerro de ouro e disseram, tiveram a cara de pau de dizer que aquele bezerro é que havia tirado eles do Egito, enquanto havia sido Deus. Homens de dura cerviz, não é? Olha o que Estevão está falando aqui. Vocês resistem ao Espírito Santo. Vocês são resistentes ao Espírito Santo. O Espírito Santo está mostrando para vocês através dos sinais. O Espírito Santo está mostrando a vocês através da ressurreição de Jesus. O Espírito Santo está mostrando a vocês através das Escrituras. E vocês continuam endurecidos. Por isso, essa noite, eu vou lhe dizer: se o Espírito Santo estiver falando ao seu coração, lhe mostrando o erro, lhe dizendo para mudar, lhe dizendo realmente para tomar a trajetória correta, para acertar a sua vida, para fazer aquilo que precisa ser feito, hoje, como diz em Hebreus, não endureçais o vosso coração, porque o fim disso é um coração completamente endurecido e infértil, mesmo você sendo crente. O que o Espírito Santo tem lhe dito? Que diz para mim, diz para você, diz para todo aquele que professa a fé em Jesus. O que o Espírito Santo tem dito que a gente precisa mudar? Que isso não tem feito bem para a gente, que nós temos sido orgulhosos, que nós temos sido resistentes, que nós estamos tantas e tantas vezes fingindo que não ouvimos o chamado, o clamor do Espírito Santo, porque é isso que ele faz. Ele vai realmente nos levar a compreender que existe um problema que precisa ser resolvido, e a gente precisa tomar iniciativa para que resolva. Você acha que eles não perceberam que eles não conseguem argumentar com Estevão? Que eles não perceberam os sinais? Eles perceberam, mas eles não cediam porque não queriam. E nós, enquanto igreja, uma igreja séria, uma igreja que busca a Deus, que realmente tem o desejo de caminhar segundo o coração de Deus, precisamos realmente deixar o Espírito Santo conduzir as nossas vidas, tomar atitudes na direção contrária daquilo que tem sido impedimento para o nosso crescimento. Impedimento para o nosso crescimento. Eu vou dizer uma coisa:
O Estevão hoje ia ser um pastor que ninguém ia querer ouvir. Quem que ia convidar o Estevão? Prega lá na igreja domingo, Estevão. Olha o cara, né? Olha como ele é frontal, não é? Olha como ele é objetivo e fala o que precisa ser dito. Ele não negocia a mensagem, o conteúdo, né? Ele poderia ter uma boa estratégia aqui para falar com o Sinédrio. Ó, gente, respeito muito vocês, né? Mas vamos prestar mais atenção nessa... E não é isso que ele faz, porque ele está debaixo do poder do Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo é consolador, ele cuida da gente, sim, ele nos conforta no momento de sofrimento, sim, mas o Espírito Santo não é uma pluma, não. O Espírito Santo é o poder de Deus, é o poder de Deus. E se você acha que o Espírito Santo vai ficar fazendo carinho no seu ouvido, ah, fulaninho, para de pecar, tá? Para de fazer essa coisinha que eu estou tão tristinho, eu estou chorando aqui, intercedendo por você. Para com isso. O Espírito Santo é o poder de Deus. E se ele começar a falar o seu coração, ele vai te incomodar mesmo. Até o dia, ou você vai ser endurecido até o final da sua vida e vai se tornar um solo sem água, seco, ou você vai cair de joelhos diante de Deus através do Espírito Santo e aos prantos vai se arrepender dos seus pecados, porque esse é o poder do Espírito Santo. Não é uma coisinha, eu acho que o Espírito Santo está me tocando. Para com isso. O Espírito Santo é vento impetuoso. O Espírito Santo é o poder de Deus, sendo repetitivo aqui, que muda a vida das pessoas. Por isso a gente precisa parar de resistir a uma força que é muito maior do que nós. Entende isso? Na sua cabeça aí, eu sei que está aparecendo um monte de coisa, como aparece na de todo mundo, né? Ih, caramba, estou fazendo aquela coisa errada mesmo, ou estou fingindo que não estou ouvindo Deus me chamando para esse ministério, para aquele ministério, mas eu vou continuar aqui fingindo que não estou ouvindo, vou começar a pensar aqui na novela das 8, para ver se essa mensagem entra no ouvido e sai na outra. Não vai adiantar. Se não for nesse domingo, vai ser no outro, vai ser na semana. O Espírito Santo ele vai realmente lhe incomodar para que haja mudança. Nem que você tenha que cair de joelhos aos prantos e depois de todas as suas forças esgotadas, você vai ter que reconhecer a necessidade de mudança. Mas a gente precisa deixar isso acontecer? Precisa chegar a tanto, gente? Por que às vezes a gente insiste tanto no nosso orgulho, na nossa vaidade, na nossa iniquidade, até a coisa ficar ruim demais, tudo despedaçando? Aí é o momento que a gente, ai Senhor, me perdoa. Por que isso? Homens de dura cerviz, não resistais ao Espírito Santo, diz o autor de Hebreus. Estevão vai dizer, vocês resistem ao Espírito Santo, orgulhosos, homens de pescoço enrijecido. O que vai acontecer com eles? Ah, Estevão, você está certo, nós iremos mudar a partir de hoje. É isso que acontece? Olha o que diz o 54. Ouvindo isso, eles se enfureceram, fúria agora. Sabe por quê? Porque Estevão tocou na ferida. E aí para eles foi muito mais fácil se encher de fúria a ponto de matar Estevão do que mudar. Esse é o estado de endurecimento. Esse é para onde o coração endurecido caminha, para o homicídio, para a morte. O endurecimento é isso, leva a extremos, que é o contrário do arrependimento, né? Do ouvir a voz de Deus, que produz vida. O endurecimento produz morte. O texto continua dizendo, 55, Estevão não fica quieto não, hein? Depois deles se levantarem enfurecidos, querendo a morte de Estevão, 55 diz assim, mas Estevão, de novo, né, cheio do Espírito Santo, com os olhos abertos, ou melhor, os olhos fixos no céu, né, a expressão no grego é assim, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse, vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram e, tapando os ouvidos, lançaram-se juntos contra ele e, empurrando-o para fora da cidade, o apedrejaram. Vou parar um pouquinho aqui para... Eles se enfurecem, né? Você pensa que Estevão está argumentando lá e está, né, sendo usado pelo Espírito
Espírito Santo para confrontar o erro, o pecado daqueles homens. Eles se enfurecem, se levantam, e os judeus assim, rasgam as vestes, né? Aquela coisa bem perceptível, né? Não é só lá no coração quietinho, eles manifestam a fúria. E nesse momento, Estevão fala, o texto do grego fala que ele olha fixamente, né, para o céu, para o alto, né? É um olhar fixo, como se ele estivesse em uma esfera diferente daquela do Sinédrio. E ele diz, cheio do Espírito Santo, que ele via a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Isso aqui é bem interessante, porque a única vez que Jesus vai aparecer para alguém no livro de Atos, vão ser em duas ocasiões. Uma era no chamado de Saulo, não é isso? E mesmo no chamado de Saulo, ele não vê Jesus, ele vê uma luz e ouve uma voz, não é? Uma aparição de Jesus, mas ele não vê Jesus, ele ouve a voz de Jesus. Estevão vai ser o único que tem a visão de Jesus sentado, ou melhor, à direita de Deus. Ele vê a glória de Deus, não é isso que o texto diz? E vê Jesus em pé à direita de Deus. O que é peculiar na visão de Estevão é que Jesus, ele é sempre visto sentado à direita de Deus. Se você lê Apocalipse, ele está sentado à destra do Pai. Quando Jesus mesmo fala aos sinédrios, ele fala que eles verão o Filho de Deus sentado à direita do Pai. Na visão de Estevão, Jesus está em pé. E a pergunta é, por que essa visão é diferente? E o consenso de todos os estudiosos é que Jesus está em pé porque ele está pronto para receber Estevão, porque Estevão será morto, será martirizado. Então é como se Jesus se levantasse, e Estevão está vendo isso, né, para recebê-lo, como que apoiando Estevão diante do sinédrio, tudo aquilo que ele falou através do Espírito Santo, e como que mostrando a Estevão para que ele não temesse a morte, porque Jesus estava recebendo no céu. Isso tudo diz aqui, porque ele vê, tem os olhos fixos, vê a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e ele diz: vejo o céu aberto. Cara, eu não sei o que esse cara está vendo, mas devia ser uma coisa que a pedra era a coisa menos importante aqui. Ele diz: vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E é basicamente o que Jesus disse para o sinédrio até antes deles rasgarem as roupas e levarem Jesus para a condenação. Então a visão é semelhante. Estevão vai ser martirizado, mas percebam que a preocupação de Estevão agora não é com a morte mais. Ele vai morrer. E eu vou dizer uma coisa para você também, que fique registrado, que a morte por apedrejamento não era uma morte muito simples, não. Porque a gente pensa nas pedras que a gente vê por aí, por exemplo, lá em casa tem brita, né? Aquilo ali não mata, né? Para tu matar alguém com aquela brita lá, vai ter que tacar muita coisa, né? As pedras naquela região são pedregulhos enormes, grandes, e era esse tipo de pedra que eles jogavam para matar a pessoa. Não era uma pedrada assim, porque para quantas dessas, né, para matar alguém? Era algo que na primeira se pegasse no braço, quebra um braço, né? Uma pedrona mesmo. As pessoas jogavam aquilo e tinha que ser pedras grandes, né, para acabar logo com o negócio. E é isso que está acontecendo. Ele está sendo apedrejado com pedras enormes. E durante o apedrejamento, o que ele está vendo? Jesus à direita de Deus, pronto para receber Estevão. Isso é fenomenal. Eu não sei se você está indo na grandeza desse texto aqui, ou se eu estou conseguindo expressar o que é a grandeza desse texto aqui. Porque Estevão vai ser o primeiro mártir, depois de Jesus, da igreja. E se no primeiro momento nós entendemos que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que Ele nos dê ousadia para pregar o Evangelho, que nós não devemos ser endurecidos, né? Que nós não devemos nos tornar resistentes ao Espírito Santo para que Ele realmente transforme a nossa vida. Se esses dois passos forem verdade, e se você já entendeu isso, eu quero que você entenda o terceiro. Não vai ter moleza, meu amigo. O enchimento do Espírito Santo vai nos encher de ousadia e vão aparecer os enfurecidos, os resistentes ao Evangelho, que vão querer a sua morte. Então,
como Jesus diz, calcule bem antes, calcule antes, porque não é nada fácil. Olha o que vai acontecer com Estevão. Mas ao mesmo tempo que as pedras existem no apedrejamento para ceifar a vida, o Cristo, o Filho de Deus, existe para nos receber para a vida eterna. E a gente precisa decidir hoje o que nós queremos, afinal de contas. Se nós queremos ser amigos do mundo, amigos de todo mundo, sem ter realmente na boca o poder do Espírito Santo para confrontar as pessoas, para mostrar a iniquidade, para que as pessoas sejam alcançadas pela salvação, e isso muitas vezes vai custar o nosso conforto, custar as nossas amizades, custar o nosso bem-estar, porque estamos de olho realmente na vida eterna e na transformação das pessoas. Ou nós seremos pessoas indiferentes, resistentes ao Espírito Santo, que continuam sendo endurecidos a cada dia até se tornarem solo árido. Mas os nossos olhos precisam estar fitos na vida eterna, no Cristo, Filho de Deus, porque Ele está de braços abertos, nos esperando para nos receber, como homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Perceba aqui, não há um meio termo na pregação de Estevão, não há um meio termo no ensinamento de Jesus, não há um meio termo no Evangelho, não dá para ser uma coisa no meio. Ou eles aceitavam a exortação de Estevão e mudavam, ou eles matariam Estevão, e ele sabia disso, mas ele vai até o fim, a ponto de ver o Filho de Deus à direita do Pai, pronto para recebê-lo no céu. O texto continua, diz que no 58 eles empurram ele para fora da cidade, porque o apedrejamento não era permitido dentro de Jerusalém, tinha que ser do lado de fora da cidade, E você percebe que, embora haja uma discussão sobre se a pena de morte para Estevão foi fruto de um juízo do Sinédrio oficial, porque eles não tinham autoridade para matar alguém por conta de Roma, a gente viu isso, ou se foi algo consentido pelo Sinédrio, mas o povo que tomou a iniciativa e eles deixaram. Me parece que a segunda é realmente a mais provável. Então eles vão levar Estevão empurrando aos pontapés e salavancos para fora da cidade, e diz o texto, no versículo 59, cara, isso aqui é assim, se você achou até agora, vou criar um drama aqui, que ser ousado na pregação do Evangelho é algo desafiador, e se você entendeu que resistir ao Espírito Santo é ruim, mas deixar que Ele transforme a sua vida é algo desafiador, porque a gente vai ter que abrir mão de um monte de coisa, mas esse terceiro aspecto aqui eu penso que é o mais desafiador do texto. Olha o que acontece, 59, e quando o apedrejaram, Estevão, olha, o cara está sendo apedrejado, não é pedrinha, e ele está orando. E qual é a oração de Estevão? Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E no 60 diz, e pondo-se de joelhos, mas na verdade provavelmente ele cai de joelhos por causa das pedradas, ele não consegue mais ficar em pé, e ele cai de joelhos. Qual é a oração de Estevão? E ele gritou, clamou em alta voz, Senhor, não lhes atribuas este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Não lhes atribua este pecado. Não é semelhante ao que Jesus diz na cruz? Senhor, eles não sabem o que fazem. Perdoe-os. Se tem algo que eu penso, mais desafiador no Evangelho, é perdoar os que nos ofendem. Cara, isso vai além das nossas forças. Eu não sei quem te fez mal, quem te feriu, quem te traiu, quem te magoou. Eu sei quem me fez, muitos. E eu sei, como já falei tantas e tantas vezes, que a vontade é retribuição. Mas o Evangelho nos desafia a perdoar. E agora? A boca chega a ficar seca. Eu vou orar, Começo a pedir, fulano, ciclano, aí de repente vem fulano na cabeça. Aí eu falo, não, esse não, esse não.
tu pula. No dia seguinte, de novo. Ai, Jesus, eu vou orar por ele, mas pesa a mão, né? Isso não é perdão, gente. Isso não é perdão. Perdão é algo nesse nível sobrenatural. Estevão está cheio do Espírito Santo. E nós precisamos deixar o Espírito Santo mudar a nossa vida para que nós possamos realmente ter condições de perdoar os inimigos. Senhor, encha-me do teu Espírito para eu pregar o Evangelho. Lindo. Senhor, não deixe que eu me endureça, que eu seja endurecido, solo infértil. Maravilha. Senhor, eu perdoo ele. Eu não quero mais isso para mim. E isso é libertador. Estevão de joelhos, sendo apedrejado, perceba que não é depois do apedrejamento, um ano depois, né? Um ano depois já passou, né? O tempo já fechou as feridas, né? E aí Estevão orou, é durante, porque o Evangelho faz isso com a gente. O Evangelho é o Evangelho da graça, é o Evangelho que tira de nós toda fúria, todo ódio, toda raiva, todo rancor, nos limpa. Mas quem faz é Ele, é o Espírito Santo, através do poder de Deus. Não é humano, não é força, a gente não consegue. Você vai falar da boca para fora, amanhã você está odiando do mesmo jeito. Precisa haver um pedido honesto da nossa parte. Senhor, me ajude a perdoar os que me ofendem, me ajude a perdoar aqueles que me fizeram mal. E se você realmente tiver o desejo que isso aconteça, você será liberto. O Evangelho de Jesus é libertador, porque foi essa a oração de Jesus na cruz: perdoai-vos, Pai, eles não sabem o que fazem. E essa precisa ser a nossa oração, honesta, diante do Pai, de joelhos, diante dos nossos inimigos, daqueles que realmente querem o nosso mal, querem nos destruir, que querem nos tirar a vida. Eu não te condeno. Uma história, eu vou terminar com ela, sempre já passei do horário, o texto é grande também. Contei até no grupo, um dia desses, do julgamento de um ex-militar nazista, né, já velho já. Ele foi responsável por tantas mortes no campo de concentração, foi preso já na terceira idade, né? E ele foi ser julgado. E aí as pessoas vinham chegando, a maioria idoso, né? Que foram os sobreviventes dos campos de concentração. Eu me lembro até o nome da mulher, é Eva, e um nome alemão. Diz que ela, quando entra na sala antes do julgamento e vê aquele velhinho sentado, porque já era um velhinho, né? Ela abraça ele e diz: eu não te condeno. E a comunidade judaica ficou com uma ira dela. Como assim, né? Olha as atrocidades que foram feitas nos campos, né? Como é que ela diz uma coisa dessa e tal? Eles não gostaram nada, né? Mas ela foi entrevistada depois. E a primeira pergunta: por que você disse isso? E ela falou: eu não quero carregar esse ódio para o resto de vida que ainda me resta. E o perdão para mim é libertador. E ela nem era cristã. Porque o poder de Deus muda a nossa história, transforma a nossa vida e nos liberta. Pai, disse Estevão, perdoe o pecado desses homens. Amém.